Quando uma chave de fenda está fazendo o trabalho de um alicate, Exato. pode até alguma coisa acontecer, mas machuca, estressa, entendeu? Demora e é complexo, né? E aí realmente não vai funcionar como deveria, porque não foi feito para esse propósito. Então, cada filho, ele foi criado, desenhado para cumprir um propósito. Uma tendência de muitos pais é quererem realizar o sonho nos filhos. Pô, eu não consegui ser médico, então ele vai ser médico. Meu sonho foi ser engenheiro elétrico, mas eu não consegui, então mas meu filho vai ser. Sim. E aí acontece um problema muito sério. Olha só, eu conheci a história de um médico, né? Eu conheci a história de um médico que o sonho do pai era ser médico, mas por alguma razão não conseguiu. Os pais não conseguiram, porque medicina é caro. Aí, como ele tinha uma boa condição agora, ele falou, meu filho vai ser médico. Uhum. Aí ele convenceu o filho de entrar na faculdade. Aí o filho entrou na faculdade. Aí o filho estudou medicina. Aí o pai montou um consultório para ele. E ele trabalhou 30 anos como médico. Quando ele se aposenta, ele compra um caminhão, falou assim, agora eu vou ser caminhoneiro. Porque o grande sonho dele nunca foi ser médico. O sonho dele foi ser dono de transportadora, pô. Foi ser caminhoneiro. Você tá me entendendo? E agora ele saiu dirigindo o caminhão dele, entendeu? Porque esse era o sonho dele. Olha, eu fiquei imaginando que médico foi ele. Porque quando uma chave de fenda está fazendo o trabalho de um alicate, Exato. pode até alguma coisa acontecer, mas machuca, estressa, entendeu? Demora e é complexo, né? E aí realmente não vai funcionar como deveria, porque não foi feito para esse propósito. Então, cada filho, ele foi criado, desenhado para cumprir um propósito. E quando o caminhoneiro está no lugar do médico, ele vai ser um péssimo médico. Ou quando o médico está no lugar do caminhoneiro, ele vai ser um péssimo. Ele não vai trabalhar com alegria, não vai atender com alegria, não vai ter prazer naquilo que ele faz. Então, por isso que é importante o pai não forçar uma situação para se realizar no filho. Não pode. E eu lembro que quando o Johnny, né, nosso amigo Dr. Jonatas, ele se formou em medicina, ele falou para mim assim, olha, eu vou fazer uma especialização. Eu falei, que legal, né? Do que você vai fazer? Ele falou, vou fazer especialização em médico da família. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, mas como é que funciona? Qual que é a especialização, né? Porque você tem o cardio lá do coração, você tem o ortopedista, você tem o neuro e tal. Mas e o médico da família? Ele falou assim, ó, então o médico da família, ele é o médico de uma família, como acontecia muito antes, né? Então eu apego a criança, começo a acompanhar ela e o propósito é que você acompanhe 10, 20 anos. Então eu não sou especialista em coração, em joelho, em cérebro, eu sou especialista em Josué. Então eu te acompanho desde criança. Então eu conheço como um todo aquele ser, aquela pessoa, quais são os hábitos da sua família e os problemas que geralmente essa família tem e tal. E aí me acendeu um alerta. Porque é isso, né? O chamado de um pai e de uma mãe é ser um médico especialista em Davi. E especialista em Luísa. E ficar o tempo inteiro pensando como a gente faz para esse tal de Davi, essa tal de Luísa ser tudo que Deus sonhou para eles. Então, onde a gente tem que investir, quais são as broncas que a gente tem que dar, o castigo que tem que dar, mas e o curso tem que pagar. E olha, eu lembro que a Luísa chegou para mim agora umas 2 semanas atrás e falou assim, pai, você paga um curso de coreano para mim? Né? A Luísa tem muita facilidade com línguas, então ela fala inglês fluente e tal. Você paga um curso de coreano para mim? E ela tá estudando coreano sozinha lá e tal. Aí eu falei, filho, ó, eu pago, não tem problema nenhum, vamos atrás, vamos ver como é que funciona e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aprender uma língua é muito esforço. É muito esforço, dinheiro, tempo, é muito, tá? A pergunta é a seguinte, você tá fazendo isso porque você assistiu os dorama e viu lá, ou Deus tem algo sobre isso no seu futuro? Porque se você vai pôr energia, esforço e tal, nós precisamos fazer algo, filha, que vai acertar o alvo. E pode ser coreano. Pode ser que Deus tenha alguma coisa com isso daí e ele respondendo, vamos fazer coreano. Mas pode ser chinês.
ou pode ser que Deus quer que você aprenda espanhol, ou um francês e tal. Então nós precisamos acertar. Aí ela, então você ora comigo? Tal. Aí a gente orou e tal, e estamos tentando discernir. Para quê? Para que essa energia seja colocada no lugar certo. Senão é muito tempo desperdiçado. É. Entendeu? Então, e aí esse é o papel do pai e da mãe. Ficar pegando essa flecha e falando, ó, entendeu? Não é só estudar. É estudar o quê? Não é só ler, é ler isso aqui. Entendeu? É para onde que o Senhor está apontando nessas crianças. E eu voltando ao José e Jesus, né? Jesus a flecha, José o arqueiro, eu me pus a pensar nesses dias o tamanho da responsabilidade de José, né? O tamanho da responsabilidade. Eu fiquei imaginando, né? Maria e José. José, segundo a tradição, era muito mais velho do que Maria, né? Talvez eis a razão por que Deus escolheu um cara maduro para colocar ao lado de uma adolescente, não é? Porque ele sabia do peso da responsabilidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, você seria escolhido para ser pai do Salvador, de Jesus. Então, era uma missão muito complexa. Só que quando a gente para refletir sobre a nossa paternidade, não é muito diferente. Certo? Esse é o ponto. Por quê? Porque qual sempre foi o grande sonho de Deus? Ter uma família com milhões de filhos parecido com o irmão mais velho. Então, de certa forma, eu também tenho Jesus em casa. Na verdade, eu tenho 3. Sim. 3. Então, aqui uma dica para os pais que querem saber se estão fazendo um bom trabalho. Então, vamos pôr uma conversa com Deus. Deus, como eu sei que estou fazendo um bom trabalho com a Letícia, o Douglas e o Pedro? Não é? Talvez a pergunta dele seria, vocês estão educando filhos para que eles se pareçam com o irmão mais velho? Porque eu quero uma família com milhões de filhos parecidos com Jesus. Sim. Então, eu estou fazendo bem meu trabalho quando o propósito final da minha paternidade é ter filhos parecidos com o irmão mais velho. E aí é o que você falou da visão, porque a gente precisa de um alvo. Exatamente. A gente precisa de um alvo que você está falando, eu estou apontando ele para ali. Né? E, infelizmente, tem um monte de gente intencional apontando para o alvo errado. Então, por exemplo, ele vai ser rico, ele vai ser rico. Esse não é o alvo. Não é o alvo principal. O principal não é. Entendeu? Não, ele vai ser tal coisa. Jogador de futebol. Ele vai ser o melhor, ele vai ser o não sei o quê. Entendeu? Não é o alvo. O alvo é parecer com Jesus. Então, se ele não tiver tanto recurso e parecer com Jesus, você acertou o alvo. Se ele tiver todo o recurso do mundo e não parecer com Jesus, você errou o alvo. É claro que para muitos que vão parecer com Jesus, cumprir uma missão, vão precisar de muitos recursos. Glória a Deus por isso. Mas você tem que mirar nesse alvo. E aí, eu faria outra pergunta para Deus. Ok, então eu tenho que educar, tendo em mente que o propósito principal, o padrão da paternidade é fazer meus filhos parecerem com Jesus. Tudo que eu fizer tem que ter essa intenção. Jesus, Deus, como é que eu faço isso? Talvez a resposta dele seria, comece se parecendo com Jesus. Seja esse modelo. Seja esse modelo. E aí, aqui no livro, eu falo dessa força do guerreiro, que é uma força moral. Entendeu? Aonde os filhos enxergam um comportamento em mim que tem a ver com esse Jesus que eu quero com eles, que eles se pareçam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como está faltando isso dentro de casa muitas vezes. E aí, cara, é muito legal isso que você está falando, por quê? Porque isso acontece nos momentos mais simples. E aí esse que é o problema, né? Porque eu posso vou levar meus filhos lá na conferência. Isso ajuda, vamos fazer tal. Mas o lance todo é nos momentos não programados. Dia a dia, no ordinário. No ordinário. Então, é uma situação que aconteceu aqui. Aconteceu uma vez uma situação de um círculo de meninos lá, tal. Eles fizeram um comentário racista. Entendeu? Então, aconteceu na hora ali. E eu tive a oportunidade, eu e a Val, chamar o Davi e falar, vem aqui. Isso daqui é inadmissível. Isso aqui, Davi, que aconteceu, e não havia nem sido ele e tal,
Mas aproveitamos o gancho. Isso aqui, Davi, é pecado. Isso aqui, Davi, fere a imagem de Deus. Tem noção que o branco, o amarelo, o asiático, o negro, tem a imagem. Você tem noção do quanto Deus é ferido quando alguém falou um negócio desse e tal? Aí você tem a oportunidade. Só que é na hora, não deu para programar. Não é uma conferência. É na hora. E o tom de voz e a postura, estou mostrando. Isso aqui é muito importante. Aí, poxa, tratou mal a irmã. Vem aqui. Tratou mal o irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aqui... Não, isso aqui não dá, isso aqui é pecado, isso aqui tá errado, nós vamos nos perdoar aqui, tal. Essa relação é a mais importante da sua vida, tudo passa, irmã nunca vai passar, e tal, e você vai construindo. Aí, bom, aí vamos lá, agora aqui na Bíblia. Ah, não quero. Bem aqui, isso aqui é o livro mais importante. Então, é momentos ordinários, como eu falei, é uma quarta-feira de manhã, é uma quinta-feira à noite, aí contou uma mentira, vem aqui. Olha, mentira, não. Confessou. Poxa, ó, quando você fala a verdade, é sempre melhor e tal. E aí você vai colocando. Eu chamo aqui de modelagem da flecha, né? Porque é em casa que se modela a flecha. Exato. Não é na igreja. A igreja coopera. É dentro da aljava ali, modelando ela. Exatamente, né? E porque muitas pessoas transferem essa responsabilidade e por isso que a flecha... não fica como deveria ficar, porque não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade da igreja. A escola, a igreja podem cooperar no trabalho, mas é em casa que está a oficina modeladora dessas flechas. Uma coisa interessante, que eu lembro que você estava falando para mim de ter lido um livro, estar lendo um livro, e até o título dele é meio estranho, né? E aí eu vi um cara falando num podcast dele, aí eu queria até que você expandisse, porque era aquele... me corrija se estiver enganado. É Não Deixe Herança? Como é que é? Morra sem nada. Morra sem nada. E aí parece estranho, né? Porque parece que ele tá falando assim, não deixa herança pros seus filhos, não. Exatamente. Gasta tudo. Gasta tudo, não deixa nada pra ninguém, não. E não é a propósito do livro, né? E aí eu vi esse cara contando a história inicial do livro, que era de uma mulher que recebe uma grande herança, a mãe morre, ela não sabia que a mãe tinha tanto dinheiro guardado, a mãe morre, ela recebe ali milhões, alguns milhões, e aí vão entrevistar ela. E aí, você está feliz de ter recebido esses milhões? Ela falou, lógico, né? Ganhar dinheiro é sempre muito bom, tal. Mas ela já tinha lá os seus 60 anos, a mãe morreu mais velha, e ela falou assim, mas eu fiquei triste, porque eu morei a vida inteira nessa casa aqui com o mofo, e minha mãe ficou guardando esse dinheiro e, na verdade, ela podia ter gastado junto com a gente. A gente podia ter curtido várias coisas juntas, ao invés de esperar morrer e deixar esse dinheiro para eu usar sem ela e tal. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente entra nessa tanto da segurança e tal e não percebe. Deixa essa herança em vida no sentido de qual o melhor curso você puder pagar para seus filhos. Exatamente. Qual é a experiência que esse ano? O ano passado eu levei a Luísa em Roma e em Paris, que eu ia pregar, levei ela. E esse ano eu levei o Davi no Japão, que eu ia pregar lá, levei ele. E foi um gasto grande para levar no Japão, para levar ela lá, entendeu? Mas eu sei, tô depositando uma experiência cultural que não dá para ter em outro lugar e tal na vida dos dois. Por exemplo, eu tenho 41 anos de vida conjugal e eu tenho 41 registros de férias. Isso. Você sabe, lá em casa nós temos pilha de foto. De férias. E é isso que fica, a experiência, a memória. Fica marcado. Então, esse dinheiro não está guardado, você gastou ele, não está numa poupança, não está rendendo e tal, mas está dentro de nós. Exatamente. E nós somos quem nós somos hoje por causa disso, por causa do intercâmbio que você se esforçou para me pagar nos Estados Unidos. Então, é isso, é agora. E aí, lógico, dinheiro, vou até ser sincero, é o mais fácil. Agora é tempo. É tempo de você ir lá e sentar e estar junto, fazer a lição e não sei o quê. E é intencionalidade, é oração, é estar e ser esse exemplo. Exatamente. Gente, é sobre isso que nós estamos falando nesse livro, Meus Filhos, Minhas Flechas, eu e o Douglas. Olha, tem muita experiência nossa aqui, até o Douglas coloca aqui algumas situações que aconteceram entre nós sobre disciplina, que ficou muito legal. Até foi a Ana quem me sugeriu. Nós não íamos colocar, preocupado, daí a Ana, que estava me ajudando, falou, não, pastor, vamos colocar, porque
Porque é legal a história do lápis de cor. lápis de cor que eu perdi. Você vai ler aqui. Você vai ler aí. Muito legal, muito legal. Vale muito a pena. Parabéns à Editora Vida. Ficou... O conteúdo é muito bom. A diagramação. Mas a diagramação, a capa... Olha, vale muito a pena. Nós estamos lançando esse livro. Não deixe de adquirir o seu na livraria mais próxima ou então no meu site do Douglas. Deixa o link aqui na descrição pro pessoal, né? Vamos deixar o link aqui na descrição, certo? Para que vocês possam adquirir o seu livro. Douglas, foi muito bom a nossa conversa. Obrigado, sempre bom. Olha, e agora depois eu vou lá participar do seu podcast. Isso, pra gente falar também mais um pouco de pais e filhos. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe. Olha, vamos terminar como sempre, mas antes, essa conversa aqui, sempre tão boa, manda para alguém que você ama. Pelo menos 3 pessoas que você quer bem, envia o link. Se você não deu o seu joinha aí, tá? Então curte esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque é sempre muito importante. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.